E nós começamos o Jornal da Manhã dessa sexta te contando uma boa novidade. A Assembleia garante que vai reestabelecer informações sobre gastos com verbas de ressarcimento e dados dos salários dos deputados na próxima semana. A confirmação foi feita ontem, levando em conta um cronograma da Comissão Permanente de Proteção de Dados Pessoais da Casa Legislativa. Este colegiado foi composto para analisar as informações que ficam disponíveis no portal da Transparência. Segundo o Poder Legislativo Estadual, estes dados precisam passar por um tratamento para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Assembleia também afirmou ontem que as informações sobre os salários dos servidores que passaram por uma análise da comissão vão estar disponíveis no site a partir de segunda-feira. Já os números dos gastos dos deputados com verba de ressarcimento devem retornar ao ar até quinta-feira, no dia 25 de agosto. Essas informações foram retiradas do ar na semana passada, depois de um ato da Comissão Executiva da Casa. Os dados se referem aos gastos com transporte, alimentação, telefone, combustível de carros, divulgação da atividade parlamentar, entre outros. Especialistas alertam que a justificativa dos deputados de que os documentos divulgados no site violariam a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica e que o ato demonstra omissão dos gestores públicos. O advogado Rodrigo Pironti, especialista em LGPD, destaca que as explicações feitas pelos parlamentares violam a Lei de Acesso à Informação. No meu sentir, todas as justificativas que até o presente momento eu pude observar da Casa Legislativa do Paraná não se justificam do ponto de vista legal, nem de acordo com a LGPD, nem de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Portanto, todas as justificativas dadas até o presente momento violam não apenas a Lei de Acesso à Informação, mas também apresentam critérios de irregularidade em relação à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vejo nenhum sentido, inclusive, do prazo que foi estipulado pelo ato normativo da Assembleia para esta retirada. Vamos imaginar que houvesse uma justificativa dentro de um plano de ação, o que parece obviamente não haver, é muito coincidente o prazo do período eleitoral com o tipo de dado retirado e com a necessidade de publicização destes dados no portal da Transparência. Com a repercussão do caso, o Ministério Público, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio de Curitiba, instaurou um procedimento administrativo para apurar a situação. O órgão também estabeleceu um prazo de 10 dias para que a Assembleia Legislativa esclareça as razões pelas quais as informações não constem no portal da Transparência. A Assembleia também informou que não tem conhecimento sobre o procedimento instaurado pelo Ministério Público. Eu quero aqui desenvolver uma linha de raciocínio com a audiência. Vamos lá. Você já imaginou se o dono de uma empresa não soubesse o que os funcionários fazem com o dinheiro dele, se ele não tiver a informação de como os funcionários gastam o dinheiro dele, ou pior, não fazer ideia do que um colaborador que trabalha em outra cidade faz exatamente? Pois bem, os deputados precisam sim prestar contas detalhadas a nós, que somos os patrões deles. É simples assim. Os portais da Transparência não têm esse nome à toa. Eles precisam ser transparentes, horas. Ter lá todas as informações de como eles gastam o dinheiro dos nossos impostos. Infelizmente, a Assembleia do Paraná parece ter dado um passo atrás e retirou dados importantes. Vamos pensar aqui que a administração pública ela vem mudando ao longo dos últimos anos. O que existia antes era uma cultura do segredo. E o Paraná viveu muito isso com o tal dos diários secretos. Vocês lembram disso? Que eram diários que não vinham a público, que eram emitidos nos porões da Assembleia e teve toda aquela questão lá. Aí nós evoluímos e a democracia brasileira vem evoluindo para uma cultura da informação, uma cultura do acesso. É nessa esteira que vem os portais de transparência, que são uma novidade. Tem aí 10, 15 anos no máximo. Então, nós estamos no processo de uma mudança de cultura. E a Assembleia, nesse momento em que decidiu retirar essas informações, dá esse passo atrás sobre os tais ressarcimentos, que são nada mais, nada menos do que as famosas notinhas fiscais dos jantares em restaurantes famosos, do aluguel de carros, da gasolina, do telefone, alguns lá que usam a tal da verba de divulgação parlamentar, que ali cabe um monte de coisa, e por aí vai. Então, ninguém está pedindo aqui dados pessoais do CPF,
do endereço residencial, da família. Não. O que a gente quer é dados de como eles usam o nosso dinheiro. Sejamos bem claros aqui. Os parlamentares que não quiserem, por exemplo, que nós saibamos como eles jantam com os assessores, onde eles jantam, quanto gastam, o que bebem, é só pagar do bolso. Já falamos aqui, tá tudo certo. O deputado tem o poder de escolha. Olha, isso aqui eu não quero que fique público. Paga do bolso, como faz todo mundo, inclusive. É importantíssimo isso. Tem um ex-juiz da Corte Americana, Pedro, que eu gosto muito, que é o Luiz Brandeis. Ele tem uma frase maravilhosa, que ele fala o seguinte, que a luz do sol é o melhor desinfetante. A luz do sol é o melhor desinfetante. O que está claro sob a luz do sol, não há questionamento e não tem coisa escondida, Pedroso. Eu acho que esse é o caminho. A transparência, a informação e tudo mais, ela protege aqueles que não têm nada a esconder. Porque a partir do momento em que você deixa claro para todo mundo de que forma os gastos acontecem, você possibilita, né, qualquer questionamento e você deixa que isso, as pessoas consigam julgar se aqueles gastos, se aquelas despesas, elas estão em linha com aquilo que elas esperam de um parlamentar. Ora, não adianta você pegar e utilizar, torcer a lei, né, de proteção de dados, justamente para dizer, olha, nós estamos aqui protegendo os dados pessoais dos parlamentares. Ora bola, a LGPD, ela já tem um tempo muito maior. É estranho essa coincidência de você querer ocultar alguns dados, deixar sem a devida transparência vários dados, quando justamente nós estamos chegando no período eleitoral, que é o momento, Mark, essa tua analogia da empresa, ela é ótima, porque é justamente no momento que o empresário, o patrão, ele vai avaliar como que está o desempenho. Será que eu vou renovar esse contrato? Será que eu vou, né, manter esses funcionários, esses representantes? Opa, nessa hora é que os dados somem, você avisa, olha, não posso mostrar porque, veja bem, não é bem assim. Então, fundamental essa decisão de retroagir e de que os dados fiquem transparentes. Inclusive, é uma tendência. A Justiça Eleitoral acabou de decidir, era um fato que a gente denunciava aqui no Jornal da Manhã também, a pouca transparência que estava acontecendo na declaração de bens dos candidatos. Antigamente, lá atrás, os candidatos precisavam dizer qual era o modelo do carro, qual era o valor, onde que ficava o imóvel que eles tinham, não necessariamente o endereço, e dizer qual era o valor. As pessoas conseguiam confrontar, opa, peraí, como que aquele carrão importado está sendo declarado na prestação de contas, Mark, só por um valor tão irrisório? Agora as pessoas terão novamente acesso a essas informações. Então a Assembleia Legislativa, ela agora se coloca novamente em linha com as boas práticas, principalmente para que as pessoas consigam julgar, opa, os deputados estão utilizando de forma correta ou não. E é uma dinheirama, tá? É até 33 mil reais por mês. Ou seja, quem paga essa conta tem todo o direito de saber como esse dinheiro está sendo gasto.